Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 43, a partir do verso 14, e fala sobre a libertação do jugo da Babilônia. Então, diz o seguinte: assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso santo, Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. Mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Amém? Até aqui, 25. O povo de Israel tinha sido levado por Nabucodonosor para a Babilônia, estavam lá cativos, no exílio, não eram escravidão como no Egito, mas era também um jugo difícil. Alguns eram prósperos, tinham negócios e tiveram oportunidades lá na Babilônia de desenvolver. Outros eram mais pobres, mas lembrando que foi levado de início para a Babilônia, a elite, aqueles que eram mais prósperos, que eram pessoas sábias, inclusive os jovens que foram separados, que Nabucodonosor esperava instruí-los todo o conhecimento dos caldeus, inclusive Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? A gente sabe bem da história. Só que o povo ansiava para voltar à sua terra. Estavam lá sem pátria, estavam sem a terra que era deles. E começaram a clamar ao Senhor. Porque quando o povo de Deus clama, Deus responde. Amém? E aí Deus realmente respondeu através do profeta Isaías, enviou para eles, né, esses escritos, para que eles pudessem saber que o Senhor não tinha desamparado. Então, a partir do verso 14, a gente vê quem está falando, o próprio Deus. Ele diz assim, diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. E aí ele diz que por amor deles, do seu povo, ele ia enviar inimigos contra a Babilônia e eles iriam fugir nos seus próprios navios, que eles tanto se orgulhavam, mas eles iriam fugir porque Deus ia enviar inimigos. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus cuida do seu povo. E quando o Senhor diz, eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel,
o Senhor diz que é o Redentor. Então, naquela época, na cultura judaica, o Redentor era sempre alguém da família que era responsável por qualquer um que estivesse passando dificuldade, estivesse enfrentando problemas. O Redentor tomava a frente e resolvia tudo. Então, o Senhor diz que é o Redentor. E ele diz que é o Senhor, vosso santo, Criador de Israel, vosso rei. Ele mesmo criou esta nação. Então, o Senhor mostrou para eles que tinha uma intimidade com eles. E isso podemos tomar para os dias de hoje, porque o Senhor tem essa intimidade com o seu povo. Mas a partir do verso 16, Deus começa a dizer para eles que eles precisavam se lembrar que ele tinha antigamente preparado um caminho no mar. O povo tinha passado naquelas águas do Mar Vermelho e eram como um muro à direita e à esquerda. E todos eles sabiam, todos os israelitas sabiam dos grandes feitos de Deus, porque a história sempre foi repassada de geração em geração. Então, era boca a boca. Só depois de Moisés é que ele escreveu tudo. Mas eles, mesmo no exílio, sabiam dos grandes feitos do Senhor no Êxodo. E ele começou a mostrar. Eu, outrora, preparou um caminho no mar, nas águas impetuosas, uma vereda, uma estradinha por onde eles passaram pelo meio do mar. Mas ele também diz que ele fez com que os carros, os cavalos e o exército de Faraó perecesse. E jamais eles iriam se levantar. Eles tinham sido exterminados ali no Mar Vermelho. E aí nós sabemos que quando Deus nos liberta de uma situação, é para sempre. Nunca mais a gente vai voltar. Porque quando a gente pega aqui a questão do exílio da Babilônia e coloca no nosso tempo hoje, para nós, como Igreja do Senhor, a gente precisa lembrar que muitas vezes a gente tem algum jugo, algum problema difícil, alguma necessidade que você não vê saída. Então você fica como aquele povo lá. E você também conhece as histórias da Bíblia. Você conhece os grandes feitos que o Senhor fez e ainda tem feito até hoje. Se nós formos rememorar todas as bênçãos, os grandes milagres que Deus já fez nas nossas vidas, é coisa grande demais, irmãos. É cada testemunho que, se a gente for contar, a gente passa dia e noite e não tem fim. Tem um hino que diz: conta as bênçãos, dizes quantas são. Verás surpreso quanto Deus já fez. E Deus começa a falar para eles isso, que eles nunca mais veriam os egípcios, seus carros, seus exércitos, seus cavaleiros. Mas a partir do verso 18, depois que Deus ter dito que eles se lembrassem, porque eles conheciam a história dos milagres de Deus, e que ele era o mesmo, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A partir do verso 18, Deus fala outra coisa. Deus diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ou seja, esqueçam o que passou-se no Êxodo, as grandes maravilhas que Deus fez no Egito e durante o deserto, naqueles 40 anos. Porque no verso 19 o Senhor diz assim: eis que eu faço coisa nova, está saindo à luz. Porventura não o percebeis? E aí o povo não sabia que Deus podia fazer o impossível. Para eles era impossível sair dali, ser liberto do jugo da Babilônia. Porém, Deus diz: eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não estão percebendo, não? E esta coisa nova foi realmente quando Ciro assumiu como imperador persa, a Babilônia foi extinta, e Ciro, então, faz aquele decreto que o povo de Deus podia voltar para Jerusalém. Coisa nova.
coisa que era impossível aos olhos deles. Quem pensava que um reino, o maior do mundo como a Babilônia, iria perecer? Quem imaginava que um novo rei persa iria dar a ordem para que eles voltassem para Jerusalém? Então, essa era a coisa nova, e eles não estavam percebendo. E muitas vezes, irmãos, Deus está preparando coisas novas. Às vezes você tem, como eu falei, um problema que você acha que não tem solução, uma dificuldade, uma necessidade, você não vê saída, mas Deus está preparando coisa nova, amém? Deus está preparando. E aí ele diz que esta coisa nova, ele iria providenciar tudo, porque ele diz, eu porei um caminho no deserto, rios no ermo, ele diz que porei águas no deserto, no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Deus providenciou o caminho quando eles saíram da Babilônia para voltar para Jerusalém. Deus preparou um caminho seguro, não teve assalto, não teve problemas, tudo estava preparado naquele caminho para eles voltarem, inclusive água. Não faltou nada na volta deles por aquele caminho. E o Senhor diz, é porque eu tenho um povo e eu zelo por esse povo. Mas, no verso 22, Deus já muda também a sua fala. Ele diz assim, contudo, porém, mas, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Então, Deus se queixa aqui do povo, que não estava buscando a sua face. E ele fala, a partir do verso 23, da liturgia, que eles não trouxeram gado miúdo dos holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios, não te dei trabalho com oferta de manjares, nem te cansei com incenso. Deus começa a mostrar aquela liturgia que eles tinham lá em Israel. E Deus não sabia que eles não podiam fazer isso lá na Babilônia, porque eles estavam no exílio, eles não podiam sacrificar. Porém, quando Deus fala até que eles se cansaram, e nem incenso, que representa as orações, eles estavam oferecendo a Deus, mas nós sabemos que Daniel também estava exilado, Daniel estava lá neste momento, e Daniel orava quantas vezes por dia? 3. 3 vezes por dia Daniel estava orando, numa janela para todo mundo ver, não precisava se esconder, buscando ao Senhor e honrando ao Senhor. E Deus se queixou, porque o povo não estava buscando a ele. E no verso 25, ele diz que ele mesmo, eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Deus então fala para o povo, olha, apesar de que vocês me deixaram, me abandonaram, vocês não estão me buscando, não estão me oferecendo sacrifícios, mas por amor de mim mesmo, eu vou ter misericórdia de vocês, por conta da aliança que ele fez com Abraão, com Isaac, com Jacó. Irmãos, e se nós pensarmos hoje, nós temos uma aliança, a mais importante de todas, porque todo aquele sacrifícios, aqueles animais oferecidos a Deus pelos pecados, eram figura do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje nós temos uma aliança de sangue com o Senhor. A nossa aliança é muito mais importante, é a maior de todas. E Deus disse que por amor dele mesmo, ele iria perdoar todos os pecados e não ia se lembrar mais. No verso 26, que eu nem li, ele diz, desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-se. Então, Deus esperava que o povo buscasse
em oração. Irmãos, embora o povo, como eu falei, não podia oferecer sacrifícios naquele momento lá no exílio, mas eles poderiam, como eu falei, buscar a Deus em oração, né? Estar sempre buscando a Deus. E se nós trouxermos para os dias de hoje, até mesmo nesse momento dessa pandemia, quando nós ficamos em casa tanto tempo, nós tínhamos e temos tempo para a gente buscar ao Senhor, mais do que nunca. Mais do que nunca a gente pode assistir aos cultos, e quando Deus disse que eles se esqueceram, não estavam fazendo os sacrifícios, era porque representava para nós hoje o quê? A gente ir aos cultos, a gente estar sempre presente em comunhão com os irmãos, mas, principalmente, nós tivemos oportunidade, nessa pandemia, de fazermos cultos domésticos, estarmos mais com a família em casa. Mas, muitas vezes, em vez da gente estar ao redor da mesa, lendo a palavra para os filhos, orando, cantando louvores, a gente estava desperdiçando o nosso tempo com outras coisas. E é isso que Deus se queixava. E é por isso que, se a gente tomar o exemplo, como eu falei, de que nós podemos ter um exílio na nossa vida, que seria algum problema que você ora tanto e tem sido difícil, mas como você não tem honrado o Senhor, como ele diz aqui com o povo, a gente continua no exílio. Ainda não recebemos a bênção, mas nós precisamos voltar ao primeiro amor. Lembrem-se que lá em Apocalipse 2, se eu não me engano é 4 e 5, Jesus fala para a igreja de Éfeso: eu tenho uma coisa contra ti, porque deixastes o primeiro amor. Esse primeiro amor pode estar sendo renovado agora com essa quarentena, quando nós temos tanto tempo para orar. Precisamos buscar mais ao Senhor, orar, ler a palavra, oferecer o nosso culto diário, estarmos buscando ao Senhor, porque agora a gente não tem mais desculpa. Antes era correria, antes era o trabalho, chegávamos tão cansados, não tem mais tempo. As refeições, nem todo mundo estava em casa na mesa, mas hoje nós não temos mais desculpa diante do Senhor. E o Senhor quer abençoar, o Senhor quer livrar você desse jugo. E eu não sei, mas Deus sabe qual é aquela perturbação que você tem e que não está sendo resolvida. Mas lembre-se de uma coisa: nós temos o mesmo Deus que fez aquelas maravilhas no Egito, o mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo, o mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões, o mesmo Deus que usou Ciro, um imperador persa, para mandar o povo voltar para Jerusalém e reedificar a cidade e o templo. É o mesmo Deus. Como eu falei, se nós formos tirar aqui um dia para a gente contar testemunhos, eu nem sei quantos eu tenho para contar. E grandes, impossíveis, de dizer assim: meu Deus, isso não vai ter solução, não vai ser resolvido. E, de repente, o Senhor resolve num abrir e fechar de olhos. Mas, para isso, a gente precisa voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar a orar, irmãos, com mais intensidade. Precisamos buscar mais ao Senhor, precisamos orar, né? E Deus está esperando por nós. Deus se agrada na nossa oração, Deus se agrada de nosso louvor. E eu estava dizendo aqui
concluindo, que precisamos orar mais, né, ler mais a palavra, e que fazia tempo que eu não orava pela madrugada, né? Eu antigamente orava muito pela madrugada, quando as crianças ainda estavam em casa, né, os 6 meninos. Eu me lembro que uma vez Fábio esteve aqui e falou para mim: mas a senhora não está mais orando de madrugada, não? Não é mais crente, não? Porque eu me levantava todos os dias, Deus me despertava 4 da manhã, 4h30, e eu orava muito pela madrugada. Então, Deus voltou a me despertar. E eu tenho orado sempre 5 da manhã, às vezes até antes, Deus desperta a gente, às vezes a gente não entende por quê, mas muitas vezes perde o sono completamente, 2, 3 horas da manhã, e a gente não entende, e aí eu começo a orar, dizendo: meu Deus, me mostra. E Deus começa a mostrar para a gente, para quem está precisando de oração, por quem a gente deve orar. Muitas vezes a gente, como o Fábio falou naquela mensagem no domingo passado, muitas vezes a gente não sabe, mas Deus vai lhe mostrando, você vai lembrando de pessoas e aquelas pessoas realmente estão com alguma dificuldade. E eu já tive essa experiência de pessoas dizerem para mim que estavam orando por mim e se estava havendo algum problema, e realmente estava, e aquela pessoa estava intercedendo por mim. Então, é maravilhoso a gente buscar a Deus. Agora, vamos meditar mais nessa palavra. Né? Eu orei, pedi a Deus uma palavra para dar hoje, para a igreja, e Deus, eu disse: Fábio, eu vou orar para Deus me dar uma palavra. Deus não tinha me dado nada. Mas eu abri a Bíblia nessa palavra de Isaías 43 e encontrei um pequeno esboço assim dessa mensagem que Deus havia me dado em 1981. E eu me lembro que nós tínhamos um grupo de oração com algumas pessoas toda quarta-feira, e Deus tinha me dado essa palavra para aquele grupo. E aí eu disse: eu vou aprofundar essa mensagem, vou orar mais um pouco para que Deus possa nos dar essa palavra com mais profundidade. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que a gente continue buscando ao Senhor. Ore. Se você tem uma necessidade, tem um problema que você diz assim: mas não tem jeito, como é que eu vou sair dessa? Porque era assim que o povo estava lá na Babilônia. Meu Deus, e agora? Não tem como. Nabucodonosor, um rei com todo o poder, a maior nação da terra, e nós estamos aqui, como é que a gente vai sair desse jugo um dia? Mas Deus relembrou para eles que Ele era o Deus deles, era o Redentor, o único que podia resolver o problema. Mas o povo se lembrava dos feitos do passado, mas nem sabia que Deus estava preparando uma coisa nova. E Deus estava mesmo levantando um novo rei, destruindo a Babilônia, e o Império Persa foi quem libertou o povo, porque buscaram ao Senhor. Venha para cá, velho, chega. Estavam buscando ao Senhor, estavam clamando, e Deus não resiste, irmãos, quando nós começamos a clamar. Quando a gente ora, quando a gente jejuma, quando a gente lê Bíblia, quando a gente reúne a família, não esqueçam, a coisa mais importante é a gente orar em família. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, muito obrigada por esse dia, o dia do Senhor, quando estamos aqui, Senhor, te buscando em espírito e em verdade, mostrando para ti que nós não nos cansamos de ti, nem te abandonamos, mas estamos aqui fiéis a ti e à tua palavra. Agora, Senhor, eu não sei, mas tu conheces cada um que está aqui. Tu conheces algum problema, algum jugo,
alguma dificuldade, alguma necessidade que os teus filhos têm, estejam clamando há tanto tempo pela solução e não tem chegado. Eu te peço agora, em nome de Jesus, que tu perdoes os nossos pecados de omissão, e a gente possa ter a nossa fé renovada, para que tu possas nos tirar desse exílio, desse problema que essas pessoas estão enfrentando, desta luta que não tem fim, que os teus filhos acham que é impossível, mas o Senhor diz nesta manhã, eu sou o teu Redentor, só eu posso resolver o teu problema, porque até abrir caminhos no deserto, abrir caminho no meio do mar, fazer coisas maravilhosas, grandiosas, causas na justiça para Deus não é nada, problemas familiares para Deus não é nada, porque o Senhor pode todas as coisas. Jeremias 32:27 diz, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Haveria alguma coisa difícil para mim? Para Deus não tem difícil nem impossível, porque Ele pode todas as coisas. Tome posse da bênção e aguarde uma coisa nova. Está vindo, porque o Senhor trabalha por nós. Isaías 64:4 diz, nunca se viu, nem se ouviu um Deus igual a esse, que trabalha para aquele que nele espera. Espera no Senhor, anima-te, fortalece o teu coração, porque o Senhor está trabalhando por você. Perceba que vem uma coisa nova aí na sua vida, e você vai testemunhar de que neste dia você ouviu esta palavra e Deus está libertando, preparando a sua libertação, para que o nome dele seja glorificado. Nós oramos e já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.